aqui com o sacerdote, senhor Alexandre Omilodô, do estado do Pernambuco, da religião de Jurema Sagrada. Pai Alexandre, primeiro eu gostaria que o senhor me falasse um pouco da conferência, desse momento importante e da sua luta. Bom, é um prazer imenso, né, estar participando aqui desse momento, dessa entrevista, ter essa oportunidade de fazer essa troca de saberes com as comunidades tradicionais, sobretudo com pessoas da minha matriz africana também, né, e trocar essa experiência. Estar aqui na conferência é um momento importante para afirmar a Jurema Sagrada enquanto uma religião existente nesse campo dessa diversidade das religiões de terreiro no Brasil, né? É uma religião ainda pouco conhecida, embora tenha uma história que antecede a todas as demais, porque é uma religião que já era praticada no Brasil antes da chegada dos africanos e dos portugueses, e ser uma religião de matriz indígena que tem como base principal a curandeiragem, a cura através das ervas, do fumo e de todas as ciências da Jurema, para mim um prazer imenso estar com essa missão de vir aqui transmitir essa mensagem, né? Tendo em vista que a maioria das pessoas, com certeza mais de 95% das pessoas presentes aqui, pouco sabem que existe Jurema, ou que pelo menos o Jurema é uma religião, ou apenas acham que a Jurema é uma cabocla da Umbanda, outra coisa, mas ela é um complexo religioso fortíssimo no Nordeste do Brasil. E o senhor poderia nos falar essa sua herança, né? De quem você herdou, se todo o seu familiar pertencia a esta religião, ou se foi um chamado. Foi um chamado, você atendeu esse chamado, e como aconteceu toda essa trajetória? Eu recebi a herança mesmo de família, né? Porque a minha família é toda do sertão de Pernambuco, sobretudo da terra de Cabrobó, a terra dos índios Trucá, lá onde meu avô, meu bisavô eram pajés, eram catimbozeiros, né? Após a vinda deles para o centro do Recife, morar no litoral, foi perdida toda a tradição da família, porque meu avô tinha que trabalhar, era motorista de caminhão. Ninguém quis mais relação com essa religião. E também por uma série de questões de preconceito que existia na época. Minha família sempre foi uma família pobre, e ser pobre e ainda por cima ser catimbozeiro numa sociedade tão opressora como a nossa, era muito difícil. Então todos eles abandonaram, né? Não quiseram. Minha mãe era rezadeira, por exemplo, e minha mãe hoje não reza mais, porque ela perdeu a fé nisso, a esperança nessa questão que já era de tradição dos meus ancestrais, que eram índios e africanos também daquela terra. Aí ficou para minha responsabilidade o chamado espiritual, que desde os 7 anos de idade eu trabalho na Jurema Sagrada, né? Eu comungo da força dos fundamentos da Jurema, que me abrangeram desde desse tempo até hoje. A ciência vive comigo e eu caminho junto com ela, fazendo da fumaça uma possibilidade também assim de cura, né? De ajudar as pessoas e de prosperar, né? Os caminhos na luta contra o racismo e a intolerância religiosa. Falando na intolerância religiosa e do racismo, você poderia nos contar uma situação que você tenha passado com a questão da intolerância e pelo desconhecimento da sua religião? Olha, ser juremeiro é muito difícil, principalmente em Pernambuco, eu diria. Nós vivemos uma diversidade religiosa da matriz africana que, de certa forma, em alguns pontos, ela é excludente com a gente. Porque por ela não entender o nosso processo, não entender que um cachimbo, ele é um elemento sagrado de nossa religião, que ele é um elemento fundamental para o juremeiro, que o chapéu é um elemento do juremeiro, assim como as contas específicas da Jurema são do juremeiro, eles acabam excluindo a gente, achando que a fumaça é um incômodo para aquele espaço, ou que usar chapéu na frente, numa hora de uma plenária, eu tenho que tirar esse chapéu, né? Tendo em vista, por exemplo, a Ialorixá não vai tirar o torso que ela está usando quando ela está sentada na minha frente. Mas ela sempre me pede para tirar o chapéu. Então, assim, é uma falta de conhecimento. E isso tem me dado mais força para que eu trabalhe mais, para que essas pessoas venham a ter conhecimento, junto com um grupo que eu trabalho, que é o Quilombo Cultural Malunguinho, uma instituição que eu ministro, junto com outros parceiros, com Sandro de Jucá e João Monteiro, né? E junto, inclusive, também com a Rede Nacional do Povo da Jurema, que é uma instituição que a gente fundou o ano passado, em novembro do ano passado, e que estamos tentando fortalecer ela mais e mais e mais, para que os juremeiros e as juremeiras possam estar fortalecidos e entendendo mais até da sua própria história, porque também os juremeiros não sabem de sua história, e acham até que a Jurema é uma religião de matriz africana,
ela não é de matriz africana, ela é de matriz indígena. Ela se relaciona com as matrizes africanas, porque convive no mesmo espaço, divide o mesmo espaço, pertence às mesmas forças espirituais, também, né, junto com outras milhares de forças, né, e convive e compartilha. Nós não temos nenhuma dificuldade de compartilhar o mesmo espaço. Mas eu sinto que ainda há um grande preconceito por falta de entendimento da Jurema e dos juremeiros e do povo de terreiro ainda. Mas estamos aqui numa conferência nacional exatamente para contribuir nesse processo, né? Exatamente para contribuir na desmistificação dessa religião que é pouco falada. A maioria dos babalorixás e alorixás de Pernambuco, eles têm Jurema, só que nunca falam nos congressos nacionais. Você esteve no Senado, né? O que você percebeu e qual foi o seu sentimento no momento de nós adentrarmos o Senado, né? Qual foi o seu anseio, qual foi o seu sentimento naquele momento e você se sentiu contemplado com tudo o que aconteceu no Senado, que todas as falas, inclusive com a fala da nossa senadora? Olha, foi um momento fundamental na história do povo de terreiro, na nossa luta, né? Exatamente porque a gente nunca tinha feito um procedimento desse tipo ali naquela casa, né? E adentrarmos da forma que entramos, a gente foi interpelado, fomos impedidos de entrar e forçamos a entrada e entramos na força. E isso foi importante para demonstrar que aquela casa é do povo e nós somos o povo e temos o direito de adentrar e por isso fizemos com toda a legitimidade, né? E foi um momento importante, todas as falas ali nos contemplaram completamente, principalmente a fala do Aderbal Shogun Aderbal, que, ao meu ponto de vista, foi uma fala que contemplou os nossos anseios todos, inclusive falando sobre o criminoso Marco Feliciano, tocando na ferida direta daquele Conselho de Direitos Humanos, né, que funciona ali, tendo como o presidente um pastor evangélico que comete todo tipo de atrocidade, de racismo e de intolerância, de machismo e de homofobia, né? E ele foi corajoso o suficiente para nos representar aqui naquele momento. Então foi uma riqueza muito grande participar para mim enquanto jovem, né? Nem tão jovem assim, mas jovem ainda, né? Para mim foi uma riqueza estar compartilhando com pessoas ali que têm 75 anos, 80 anos de idade, que estão na luta antes de eu nascer. Então, quer dizer, é um aprendizado para mim, né? Uma forma de eu estar ali compartilhando e também fazendo a Jurema presente, né? Nessa disputa política por espaço também. Ela está disputando espaço político também junto com as outras religiões e a gente junto está se fortalecendo como um todo. Seria possível nós encerrarmos a nossa entrevista com um cântico e uma dança, né? Um ritmo que tem na Jurema. Mas antes, para mim, como entrevistadora, me chamou muito a atenção o uso do cachimbo, né? Por ser relativamente jovem, perto dos sacerdotes, que trabalham com a questão da Jurema, que é uma coisa, como você falou, ancestral, que eu queria agradecer a sua participação, agradecer pela colaboração para o nosso trabalho. Também pergunto se nós podemos usar esse material, né, levar esse conhecimento por aí para as escolas, para estar no acervo tanto do grupo de mulheres como da Cotine. E eu queria que você encerrasse, se pudesse nos falar um pouco do cachimbo e do seu maracá, né? O fundamento do cachimbo e da importância do cachimbo e do maracá na Jurema Sagrada. Bom, autorizo completamente, porque compreendo a importância desse trabalho na divulgação da Jurema e na divulgação das religiões de terreiro. E, sobretudo, o cachimbo ele é um elemento essencial na vida do juremeiro, porque é através do cachimbo que é permitida a comunicação com a espiritualidade. Só a fumaça dentro da Jurema ela tem a capacidade de curar, de levar mensagens e de trazer a realidade dos pedidos e dos objetivos das pessoas, né? Isso aqui é quase um assentamento. Do mesmo jeito que tem um assentamento de orixá, o cachimbo ele tem uma importância, uma intimidade com o corpo do juremeiro fundamental. E o maracá é para a gente chamar nossos ancestrais com esse som indígena que traz toda a memória dos indígenas, né, para a ciência da Jurema. Eu vou encerrando com um cântico, né, que é tradicional de nossa religião, chamado assim: Jurema é um pau encantador.